Voltou para aqui, tem Beto! É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, porque a gente vai falar sobre uma excelente, excepcional notícia para o Flamengo, que não vem por acaso. Isso é fruto de trabalho, muito trabalho nos últimos 11 anos, das direções do Flamengo. Eu tenho minhas críticas aqui às direções do Flamengo. A gestão Eduardo Bandeira de Mello, se por um lado foi boa no aspecto financeiro, sobre o qual a gente vai falar neste vídeo, foi muito ruim no aspecto esportivo, né? E a gestão do Rodolfo Landim também tem motivos para ser criticada eventualmente. Mas eu quero falar aqui sobre a queda da dívida do Flamengo, né? Sobre o faturamento a gente já havia falado e vai continuar falando aqui nesse vídeo, mas sobre a queda na dívida, que é uma coisa espetacular. O Flamengo em um ano, olha só, em um ano reduziu sua dívida de 227 milhões para 48 milhões de reais, gente. 48 milhões de reais em dívida, o Flamengo vai zerar sua dívida, não tenho dúvida disso, em um ano. No próximo balanço a gente vai ver que a dívida do Flamengo foi zerada. Isso é histórico, gente. Eu não vou dizer que virei rubro-negro, né? Nasci rubro-negro, numa época em que o Flamengo ganhava muito, né? Foram o início dos anos 80, final dos anos 70 ali, né? Mas durante muito tempo o Flamengo foi motivo de chacota, né? Por causa daquela frase do Vampeta, inclusive, eles fingem que me pagam, fingem que jogo, tal, aquela coisa toda. E agora o Flamengo é soberano. O Brasil está pequeno para a grandeza, a pujança do Flamengo financeira. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da KTO. A KTO é rubro-negra, hein? Você não conhece o site KTO.com, meu amigo? Você que gosta de fazer a sua fezinha não sabe o que está perdendo. Entre agora no site KTO.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo. Colocando o meu cupom Bernardo, você vai ter 20% de bônus em relação ao valor do seu primeiro depósito. Esse valor pode chegar até R$100. Então, suponhamos que você deposite os R$100 para fazer a sua fezinha, eu vou lhe dar 20, tá? É óbvio que você vai usar esse crédito para fazer a sua fezinha no site KTO.com. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAquim. Então siga-me no Instagram e lá nos stories você vai ver diariamente as melhores odds do mercado, inclusive as melhores odds para o confronto entre Nova Iguaçu e Flamengo no próximo sábado às 5 horas da tarde, tá, pessoal? Então, retomando o tema deste vídeo aqui, é uma coisa impressionante. Eu me lembro que em 2013, a dívida do Flamengo era na casa de 750 milhões de reais. E o Flamengo faturava, à época, 200 milhões de reais. Hoje, o Flamengo fatura 1.374 bilhões de reais. Foi o que aconteceu no último ano. O faturamento, aliás, recorde, né? Mais até do que a CBF faturou no último balanço divulgado por ela, ou seja, no exercício do ano de 2022. É muita grana, gente, é muita grana que o Flamengo vem faturando, é algo a se aplaudir, né? E a gente vê outros clubes que patinam na questão de gestão esportiva, gestão financeira, aliás, a maioria dos clubes no futebol brasileiro, né? E vê o Flamengo ensinando como se faz. Tem uma cartilha pronta, é só seguir o que o Flamengo fez, que foi inédito no futebol brasileiro, para que um clube endividado, por exemplo, como o Corinthians, possa sanear as suas dívidas e suas finanças. Isso demora, isso leva tempo, tá? Mas vale a pena, porque o Flamengo hoje é um clube, por exemplo, que pode chegar e contratar um jogador como o De La Cruz, pagando 16 milhões de dólares à vista. Pode se dar ao luxo de ter um jogador de 8 milhões de euros, por exemplo, o caso do Matias Vinha, como reserva do time, né?
Isso tudo é porque o Flamengo tem muito dinheiro, então a questão esportiva é uma mera consequência da boa governança financeira do clube. É óbvio que o Flamengo patina em termos esportivos, eventualmente, como aconteceu em 2023, quando não ganhou absolutamente nada. Se tivesse conquistado títulos, esse faturamento poderia estar na casa de 1,5 milhão, talvez, né? Então a questão esportiva, neste caso, atrapalhou o Flamengo com as consequentes trocas de técnico, aquela coisa toda, né? Sobre as quais a gente já falou muitas vezes aqui no canal, né? E o clube que pode se dar o luxo, por exemplo, de ter um Gabigol como reserva do Pedro. Aliás, falando sobre Gabigol, né? O Mauro César escreveu uma coisa que é muito importante, eu faço questão de ressaltar aqui, dando crédito ao Mauro, que teve essa sacada, né? Mas assim, que parte da torcida do Flamengo tem uma relação com o Gabigol que é muito semelhante à que a diretoria do Flamengo tem com o Gabigol. Se, aí eu vou fazer a crítica, eu fiz o elogio e agora eu vou fazer a crítica. O departamento de futebol do Flamengo fosse rigoroso, agisse como tem que agir, com hierarquia em relação ao Gabigol, não teria acontecido nada disso. Porque alguém teria chegado para o Gabigol e falado, cara, vai fazer esse xixi, eu estou ordenando que você faça isso. E aí o Gabigol ia ter que fazer o exame e nada disso estaria acontecendo. Ele não estaria suspenso, não teria sido suspenso, até porque nenhuma substância ilegal foi encontrada na urina do jogador. Então passa tudo pela questão do comando. Eu falo, hierarquia. Isso existe em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua sala de aula, em relação a professor versus aluno, aquela coisa toda. Então, no Flamengo parece que não existe uma quebra constante de hierarquia. Não à toa, depois, num jogo do Campeonato Brasileiro, o Gabigol fez uma quizumba no estádio, no vestiário do Maracanã, saiu machucado, reclamando com razão, aliás, de uma lesão provocada pelo péssimo gramado do Maracanã, e falou que ia embora. E aí precisou o Marcos Braz falar para ele, não, você vai ficar porque tem um exame antidoping, você pode ser sorteado, se não for sorteado você está ferrado, cara, né? E não fizer o exame antidoping. Então tem essas questões. É preciso o cara também, esse cara aqui, cair na real e saber que ele não é maior do que o Flamengo e não é maior do que as instituições. Antidoping, controle antidopagem é coisa muito séria. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.